Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria pedir uma coisa, irmãos. Os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem, eu tenho dificuldade de ficar aqui em cima. Mas vou tentar me comportar aqui. Mas me ajude vindo para frente. Eu acho necessário a gente estar às vezes num plano mais alto, por uma questão dessa comunicação visual. Mas eu acho muito grande essa distância aqui, ó. Bom seria se a gente pudesse ter um lugar, ficasse numa roda, todo mundo numa roda, né? Mas são sonhos, né? E aí, irmãos, vamos abrir a palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Hoje é um dia especial. Nós temos passado por dias, pelo dia especial, né? A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mas hoje existe algo especial de nós podermos participar da ceia do Senhor, e que o Senhor fale nos nossos corações sobre essa palavra, no nome de Jesus, amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, eu gostaria que você ficasse de pé, não porque tem algo especial em você ficar de pé, mas é como se você dissesse: eu me disponho, eu estou disposto, eu estou disposta a ler, e não apenas ler, a colocar em prática aquilo que está na palavra. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, a gente vai ler até o 34, é uma leitura clássica, né? Ela é tão clássica que eu decorei esse texto, irmãos, porque toda ceia lê-se esse texto, né? E aí acabou que eu decorei, mas vou ler. É um texto de Paulo, falando sobre a ceia, e fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém. Glória a Deus. Senhor, a tua palavra, Pai, e nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações através da tua palavra, Pai, no nome de Jesus, amém. É interessante, queridos, quando a gente vai dia de ceia, às vezes a gente prepara uma mensagem, né, qualquer, que eu falo assim, um assunto, né, e a hora que você vai começar a ceia, você tem que pregar de novo, para dar o ambiente para a ceia, né? E hoje está pensando, por que eu já não prego sobre a ceia, né? Já falo sobre a ceia, e aí a gente, porque às vezes a gente vai fazendo as coisas, e para de perceber por que a gente faz aquilo. E aí me lembra uma história. Um senhor trabalhava na rede ferroviária federal, e o serviço dele
ele pegava um martelo, né, tipo uma marreta, e assim que a composição férrea chegava de viagem, ele pegava aquele martelo e ia batendo em cada uma das rodinhas do trem. Já imaginou aquela composição que some de vista? Ele ia batendo, batia, ia lá na frente, depois dava a volta, ia batendo em cada uma daquelas rodas, e isso ele fez durante 30 anos, ou 25. Com a nova reforma ele ia fazer por 41 anos, sei lá, né? Mas com a nova Previdência. E um dia chegou o momento daquele homem se aposentar, e aí eles arrumaram um menino, né? Um recém-chegado, talvez 18 anos de idade, e falou assim: olha, ele vai passar para você, porque ele já está para deixar, né? E ele vai passar para você o que ele faz, que você que vai fazer isso a partir do momento em que ele deixar. Mas você vai treinando alguns dias para ele te passar o serviço. E aí o moço começou a ensinar o menino. O menino bateu na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Quando chegou na quinta roda, aquele menino vira para aquele senhor e fala assim: peraí, me explica uma coisa, para que tem que bater nessas rodas? Aquele senhor parou, tirou o chapeuzinho dele e falou assim: menino, você é muito impetulante. Eu trabalho aqui há 30 anos, eu nunca procurei saber para que eu tenho que bater nisso aqui, e você chega hoje e já está querendo saber para que se bate nisso? Ou seja, aquele homem ficou durante anos e anos da vida dele sem saber o porquê que ele fazia aquilo. E às vezes acontece conosco, irmãos. Todo primeiro domingo tem ceia, então glup. A palavra do Senhor, ela nos ensina a respeito da ceia. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo a partir do 23, Paulo está ensinando muita coisa sobre a ceia. Tem muita coisa aqui. E é engraçado que Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Na verdade, Paulo, ele pede para si que ele conheceu Jesus pela experiência que ele teve com Jesus no caminho de Damasco. Mas já era depois da morte e o Cristo aparece para ele. Mas aquele contato diário assim ele não tem. E aí ele obviamente procurou e pesquisou a ponto de chegar e falar para os irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Enfim, aí ele explica para a gente alguma coisa sobre a ceia. Existem duas ordenanças que Jesus deixou para a gente, que são, isso mesmo, o batismo e a ceia. O batismo é uma ordenança de iniciação da pessoa como discípula do Senhor. É o início da vida cristã. É por isso que a gente não pode, irmãos, ficar cozinhando a pessoa para batizar. A pessoa já aceitou a Cristo como Senhor da vida dela e já conhece sobre Jesus Cristo, tem que batizar. O batismo é o início. Olha, desculpa não, porque a Bíblia ensina isso. Se a pessoa não foi batizada, nem o discipulado ainda começou. Então essa é a primeira ordenança. A segunda é a ceia. E a ceia é um rito contínuo para a igreja. Então, o batismo é um rito de iniciação. Começou a caminhada, tibum, batiza. E a ceia é um rito contínuo. Não diz na Bíblia qual periodicidade que a gente tinha que fazer. Teve uma época da igreja que todas as semanas, todos os encontros dos discípulos tinha ceia, e aí começou-se a mensalmente, não está escrito na palavra essa periodicidade,
Mas sabe por quê, irmãos? Que é um rito contínuo? É porque nós, e é natural do ser humano, nós temos hábito de esquecer algumas coisas que não é para a gente esquecer. Sim ou não? E a gente tem um hábito de lembrar algumas coisas que é para a gente esquecer. Um dos motivos que quando a gente casa, a gente coloca uma aliança, nós temos o hábito de esquecer coisas que é para a gente lembrar, e temos o hábito de lembrar de coisas que é para a gente esquecer. É por isso que o Senhor deu uma ordenança da ceia, para a gente sempre estar relembrando disso, para a gente sempre estar pontuando os ensinamentos sobre a ceia, e participar de forma consciente, porque a ceia, ela tem um aspecto bem teórico, e a gente precisa aprender, mas existe um aspecto que é prático, espiritual, e isso a gente precisa viver. A gente precisa aprender aquilo que é teórico e viver aquilo que a gente está aprendendo. Mateus 7,24 fala que o homem prudente que construiu a casa dele sobre a rocha, Jesus fala assim, porque todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, é o homem prudente, que construiu a casa dele sobre a rocha. E todo aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é o tolo, que construiu a casa sobre a areia, e quando vieram as chuvas, subiram as águas, e o vento arremeteu contra aquela casa, aí é que fez diferença. Não é quem aprendeu não, é quem praticou. Então, queridos, a gente precisa pensar, então a ceia é um rito contínuo da igreja visível, e quando a gente fala da igreja visível, porque a igreja não é essas paredes que a gente está vendo. Uma das definições de igreja, que igreja são todas aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Senhor, ou seja, são todos os santos, de todas as épocas e de todos os lugares. Então aquelas pessoas que já morreram, né, eles foram salvos em Cristo, então faz parte da igreja. E aqueles que virão, eles serão salvos em Cristo, então eles fazem parte da igreja. E nós que estamos aqui ao vivo e a cores, a gente é a igreja visível. A definição de ceia é um rito que Cristo mesmo estabeleceu para que a igreja praticasse é paradoxal, assim, é estranho isso, a gente dizer que é um rito que Cristo mesmo estabeleceu para que a igreja comemorasse a sua morte. Fazer isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Eu aceitei a Cristo como Senhor da minha vida, irmãos, eu tinha de 8 para 9 anos, e eu via no momento da ceia, eu via na hora que os diáconos, como a gente faz aqui, que os diáconos pegavam os elementos da ceia, o pão, o cálice, e passava pela igreja. Tinha algumas pessoas, e eu ficava ali, eu não era batizado ainda, eu a fim de tomar aquele kisuke, eu a fim de pegar aquele pedacinho de pão ali, né? Tinha um diácono que ele era muito bacana com a gente, irmão Leolino, né? Porque, irmãos, a gente era bagunceiro, como qualquer menina aí. O irmão Leolino virava pra gente e falava assim, olha, enfiava a mão no bolso assim, pegava uma bala de amendoim, só vou te dar uma bala, e você fica quietinho. Se você ficar quietinho, ao terminar eu te dou outra bala. Pronto, aí que punhado de anjo assim, né? Lá. E às vezes quando terminava a ceia, ele chamava a gente no cantinho e dava o restinho para a gente provar ali e ficar todo alegre. Mas eu percebia que durante o momento da ceia, enquanto eu estava a fim de tomar aquele suco, a hora que os elementos passavam por alguns irmãos, o irmão fazia assim.
E eu pensava, gente, eu a fim de tomar, e o irmão está ali recusando tomar. Eu via que ali a atitude daqueles irmãos que não tomavam era o receio, porque o texto fala que aquele que toma, participa do pão e do cálice indignamente, come e bebe para sua própria condenação. E muitas vezes eu fiz isso, de não participar para não estar tomando indignamente. Só que a Bíblia fala o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí, como é que é? E assim, coma desse pão e beba desse cálice. A ceia, ela não é para eu examinar e decidir se eu tomo ou não tomo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque a ceia, ela não é um instrumento de condenação. A ceia é um instrumento de reconciliação, porque nós estamos relembrando do sacrifício de Cristo. E a Bíblia fala que com a morte, Jesus Cristo reconciliou a gente com Deus. Então a ceia não é para eu passar por mim e eu dizer, não, com ar de seriedade, com ar de sinceridade, eu falar assim, não, eu não vou tomar. Porque Paulo, quando ele está tratando aqui de tomar indignamente, Paulo não está falando de você ter pecado. Eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Paulo está chamando a atenção dos irmãos que eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. Eles chegavam, e há estudos que falam que a ceia, irmãos, era uma refeição, não era esse piquititinho que a gente... Era tipo o lanche que a gente estava fazendo aqui mais cedo, era uma refeição. E aí, tinha pessoas que chegavam antes, comiam. E as pessoas que tinham mais condições na igreja primitiva, chegavam e comiam. E alguns chegavam, não tinha comida para eles. E aí ele fala, olha, quando vocês forem comer, esperai uns pelos outros. Paulo está pegando essa coisa tão boba, boba entre aspas, vocês não estão demonstrando que vocês são irmãos uns dos outros. É esse o pecado que Paulo está citando aqui. Não é se você mentiu ou não mentiu, não é se você desobedeceu seu pai, sua mãe ou não desobedeceu, não é se você brigou com a sua esposa ou não brigou, não é você examinar sobre isso, é você falar assim, eu tenho sido igreja, e assim coma. Mas aí vem aquela pergunta, mas e se eu tiver em pecado? E se eu pecar? A palavra de Deus nos ensina, irmãos, no livro de 1 João, se você puder abrir aí, 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 7, Joãozinho vai ensinar para a gente uma coisa interessante, presta atenção. Joãozinho fala assim, e aqui eu queria que você prestasse muita atenção, irmão, porque aqui tem uma revelação maravilhosa. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Salto 8 e vamos no 9. E o 9 fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sabe por que Deus te perdoa?
Ah, é porque Ele me ama. Não. Embora Ele te ama, é porque Ele é muito bom. Não é, embora Ele seja bom. Existem coisas, irmãos, que fazem parte dos atributos de Deus. Existem, quando a gente estuda quando a gente vê na palavra, estudando sobre os atributos de Deus, existem vários atributos de Deus. Existem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Beleza, aí nós começamos agora a aula de teologia sistemática, mas beleza. Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles atributos que Deus é, mas nós não somos. Por exemplo, um atributo de Deus incomunicável: Deus, Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Nós sabemos? Não. Então, onisciência é um atributo incomunicável de Deus. Ele não comunicou esse atributo com o homem. A onipresença, a onipotência, ou seja, a onipresença, Deus pode estar em todos os lugares no mesmo momento. Nós podemos? Não. Então é incomunicável. Agora, existem atributos que são comunicáveis. A bondade, Deus é bom? É. Ele quer que nós sejamos bons? Quer. Então, bondade é um atributo comunicável de Deus. Justiça é comunicável. Fidelidade é um atributo comunicável. Então, o amor é um atributo comunicável, porque Deus, Ele ama e quer que nós também amemos. Então, às vezes nós nos enganamos e pensamos que Deus nos perdoa porque Ele nos ama e Ele é bom. Deixa eu te dizer uma coisa: perdão de pecados não tem a ver com o atributo da bondade e do amor de Deus. Deus nos perdoa não é porque Ele é bom e nos ama. Está entendendo, irmãos? É óbvio que Deus é bom e é óbvio que Deus nos ama. Mas o que tem a ver com o perdão de pecados não é isso. Por que Ele perdoa os nossos pecados? Segundo João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, o que é? Ele é o que? Fiel e justo. Quais os atributos de Deus? Perdão de pecado tem a ver com quais atributos de Deus? Fidelidade e justiça. E essas palavras não são sinônimas. Aí você vira para mim e fala assim: cara, tô bege, porque para mim Deus ele me perdoa porque me ama. Ele, óbvio que Ele me ama, mas não é por isso que Ele me perdoa. É por causa da fidelidade e por causa da justiça. Fidelidade a quê? Porque Deus fez uma aliança. Quando Jesus morre, é Deus fazendo uma aliança. O livro de Hebreus, capítulo 7, eu vou ler aqui, o versículo 22, está escrito assim: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Jesus, por causa da morte dele, Ele tornou a garantia de uma aliança superior. E o escritor de Hebreus continua: ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar com seu ofício. Tinha um sacerdote, morria, tinha que levantar outro. A morte os impede de continuar. Mas, visto que
vive para sempre. Jesus tem um sacerdócio permanente. E o versículo 25 fala: portanto, glória a Deus, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois Ele vive sempre para interceder por eles. Jesus é essa nova aliança, e Deus, Ele é fiel a essa aliança. Por isso que a Bíblia fala: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel a essa aliança, e aí Ele me perdoa. E por que justo? Se o outro atributo é a justiça, é porque, irmãos, Jesus, quando eu confesso o meu pecado, a justiça de Deus entra em ação. Jesus, Deus, Ele já puniu Jesus por causa do meu pecado. E existe uma premissa, não é, Fernando, do direito, inclusive, que fala que você não pode punir a pessoa duas vezes por causa do mesmo erro. Deus já puniu Jesus por causa do meu pecado, e Deus não pode me condenar mais, senão Ele não é justo. É por isso que a Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, está escrito assim, referindo a Jesus: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por incrível que pareça, irmãos, Deus, quando olha para mim, Ele vê uma pessoa justificada, Ele vê um justo. Quando eu peço perdão para Deus, Ele me perdoa, e é simples assim. Mas talvez você vai dizer, como eu já disse muitas vezes, existem coisas, queridos, que são sofismas. Sofisma é algo que parece verdade, mas é uma grande mentira. Quantos aqui já pensaram assim: mas eu não consigo me perdoar? Eu peço perdão, mas eu não consigo me perdoar. Deixa eu te dizer uma coisa: você não tem que se perdoar. A Bíblia fala: se eu confessar para Deus, Ele é fiel e justo para me perdoar. Quando eu falo que eu não consigo me perdoar por causa de alguma coisa, é o meu senso de justiça querendo entrar em ação, é o meu senso de autojustiça. E quando eu ponho esse meu senso de autojustiça em ação, eu estou invalidando a justiça de Deus. Quem tem que te perdoar é Deus. E se você confessar e andar na luz, Ele te perdoa. Tudo bem, Éder, eu já pedi perdão, mas eu não sinto que eu estou perdoado. O texto não está escrito assim: se confessares os vossos pecados e sentir um arrepio, ou se você confessar e sentir alguma coisa, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purifica de todo pecado. A Bíblia fala:
mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus, Ele é suficiente. É por isso que Ele tem que participar da ceia de quando em vez, para a gente não esquecer dessas verdades. É para a gente não esquecer de algo que nós precisamos lembrar, e não lembrar de algo que eu preciso esquecer, que se eu pedir perdão para o Senhor, Ele me perdoa, ponto, parágrafo. Ao participar da ceia, a gente precisa relembrar, sim, do sacrifício de Jesus Cristo. A gente precisa anunciar as 3 ordens que Deus nos dá. É eu relembrar do sacrifício de Jesus. A hora que você estiver participando, a hora que você pegar o pão, relembre, tenta trazer alguma imagem do sacrifício de Jesus. Tenta trazer a imagem daqueles soldados agredindo Jesus ali naquele caminho, da cruz que ele ficou carregando ali na estrada central de Jerusalém, daqueles escravos que ultrapassaram suas mãos, seus pés. Então, relembrar do sacrifício de Jesus, anunciar a morte dele até que ele venha, e discernir o corpo de Cristo, é mostrar que nós somos igreja, irmãos. Nós tivemos a oportunidade, eu sei que foi lampejos, a gente teve a oportunidade de, na sexta-feira, tivemos uma reunião aqui de oração, que a gente precisa crescer em oração. No sábado, ontem, nós saímos, fomos na UPA de Venda Nova, fomos no Risoleta. Irmãos, quem foi viu como foi simples e como foi gratificante, como assim, pegar um negocinho de todinho, e um pacotinho de biscoito, e um folheto, e chegar aqui, olha, a gente, talvez você esteja aqui há um tempo aqui, a gente está com lanchinho, você aceita? Não, eu quero. Teve uma senhora que veio a gente assim, procurando, e as irmãs estavam com o resto do lanche. Não, eu estou aqui, estou morrendo de fome, que ela estava esperando há muito tempo lá. É porque a gente precisa crescer em serviço, em proclamar o Evangelho. Hoje nós tivemos, é coisa muito simples, irmãos, biscoito, pão, torrada, suco, café, para comer juntos. Isso é comunhão. Amanhã a gente vai encontrar aqui pela manhã para fazer alguns reparos que precisa ser feito aqui. É trocar uma buchinha ali, arrumar uma coisinha ali, coisa simples. E na terça nós vamos reunir aqui para estudar a palavra, porque a gente precisa crescer no ensino. São coisas tão simples, mas nós temos errado, são nas coisas simples. Nós não temos errado, irmão, naquelas coisas mirabolantes. Nós temos errado naquilo que é óbvio. E aí nós vamos participar da ceia. Eu queria que o Espírito Santo trouxesse isso à sua mente. E se você já entregou, com quem pode participar da ceia? Aquelas pessoas que já entregaram a sua vida ao senhorio de Cristo. E aí, a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Eu queria que neste momento você fechasse os seus olhos, e que você fizesse valer e dar crédito ao que a palavra diz.
Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados. Ore ao Senhor neste momento e confesse os seus pecados ao Senhor. Confesse os seus pecados ao Senhor. Queria que você confessasse. Feche os seus olhos. Você tem carregado um fardo sobre as suas costas. O pecado, no mesmo momento que ele te traz alegria, no primeiro momento, no segundo ele te traz culpa. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, aleluia, Senhor. Oh Deus, conforme a Tua palavra, Pai, dá-nos a convicção da Tua palavra revelada aos nossos corações, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, neste momento nós colocamos em prática, Pai, a Tua palavra, e a Tua palavra é suficiente para nós. O Teu sangue é suficiente para nós. Aleluias, aleluia, aleluia, Senhor. Os irmãos vão estar passando aí agora os elementos da ceia. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não existe condenação para você, meu irmão, minha irmã. Aleluias. A palavra de Deus nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e deu graças, e partiu aos seus discípulos e disse: comai, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Eu queria te convidar, você, neste momento, relembrando o sacrifício de Jesus, assumindo o compromisso de anunciar a morte dele até que ele venha, e discernindo o corpo de Cristo. Eu te convido a participar do pão, em nome de Jesus. Aleluias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Semelhantemente, Ele tomou o cálice e disse: tomai, esse é meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. A semelhança dos discípulos, e discípulos que somos, relembrando do sangue de Jesus que foi vertido ali naquela cruz, daquelas chicotadas que ele tomou, que esvaiu o seu sangue, daquela coroa de espinho que foi cravada na sua testa, fazendo-lhe também um sangramento. Relembrando do sacrifício de Cristo, anunciando a sua morte até que ele venha, e discernindo o corpo, aleluias, discernindo o corpo, mostrando que somos corpo. Tomamos todo do cálice, em nome de Jesus.